Seja muito bem-vinda à nossa aula 7 do seu desafio antifrágil. E aqui a gente está construindo a sua antifragilidade. Um contexto que é abordado pelo livro Antifrágil do Nassim Taleb e que foi ajustado para ser entregue para você de uma maneira prática e eficiente para que você saia do lugar de se quebrar e passe a se beneficiar com o caos que acontece na nossa vida, normalmente no dia a dia. Hoje a gente vai para o nosso dia 7 e aqui a gente vai falar de um ponto muito importante. Até aqui você já entendeu que o seu corpo ele precisa aprender a se beneficiar com o caos e que ele vai te dar os sinais de como você pode fazer isso. Na aula de hoje, eu vou te mostrar que o corpo que evita passar por atrito, lidar com o caos, ele enfraquece. E o corpo que é exposto da maneira correta a pequenas situações onde você se desconforta, ele aprende a se beneficiar com o desconforto. A ideia não é aqui te colocar e expor você a situações de sofrimento. A ideia é que quando essas situações aconteçam, o seu corpo, a sua mente, toda a sua identidade já esteja preparada para passar por ele. Fica comigo aqui. O Taleb, lá no nosso livro, que é o livro base de todo esse desafio, ele ensina uma coisa muito importante. Esses sistemas frágeis, eles precisam de pequenas doses de estresse para se fortalecer, tá? Não é qualquer tipo de estresse que eu tô falando aqui, isso é importante de você entender. É o estresse na dose certa. E é aqui que tá a grande sacada. Todo o excesso, ele... A gata em cima da geladeira. O excesso, ele quebra a gente, em todos os sentidos. E a ausência, ela deixa você mais fraca. Então pensa, se eu tenho grandes exposições, eu vou ter uma sobrecarga, uma quebra. Mas se eu não tenho se existe a ausência de estímulo no meu organismo, no meu corpo, o que vai acontecer é que eu vou ficar enfraquecida, eu não vou ter desenvolvimento algum, tá? E na dose certa, que é isso que eu quero propor aqui para você no nosso dia de hoje, eu tendo a construir essa minha identidade, essa minha estrutura antifrágil, sendo fortalecida por essas experiências que eu vou passar, tá? Isso vale olhando para o nosso aspecto físico, para os nossos músculos, para o nosso sistema imunológico. Isso vale para a nossa mente, isso vale para as nossas emoções. Tudo aquilo que funciona dentro do nosso organismo, se recebe o estímulo certo, se tem a dose certa de estímulo direcionado para ele, fortalece, ganha corpo. E o problema da vida moderna não é o excesso de situações de dor que a gente passa. O problema está no excesso de conforto. A gente foge de resolver situações de caos. A gente foge de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Óbvio, por medo, por traumas, por todo esse sistema que eu já desenhei para você nas aulas anteriores. E aí você evita crescer. Aí você evita se fortalecer. Aí você evita sair desse estágio de fragilidade, que é onde qualquer situação externa te quebra e te derruba. Vamos entender o que é esse conforto excessivo. E se você está assistindo, está acompanhando aqui o desafio, está gostando das aulas, eu vou pedir para você deixar seu comentário aqui embaixo. Comenta para mim como é que está a lapidação e a construção dessa mulher antifrágil que nós estamos construindo aqui nesses 21 dias. E vamos entender esse conforto. Vamos voltar aqui para a nossa aula e entender esse conforto. Quando você evita demais sentir frio, quando você evita fazer esforço, quando você evita um tempo de maturação e de espera das coisas, quando você evita a presença, quando você evita estar em silêncio. Vamos olhar mais a fundo o que você evita, né, dentro do seu sistema. Você não está se colocando em situações desafiadoras e o seu sistema, ele aprende a não lidar com essas situações. Então ele vai ficando como se fosse criando dentro de você uma sensibilidade para essas situações. Um sistema frágil, tá? Quando você começa
a ser exposta, porque a vida cotidiana ela traz todos esses estímulos para nós diariamente, você não consegue lidar com isso, porque você não está acostumada a viver com isso. Você não é nem acostumada, é habituada a enfrentar essas situações. Então, qualquer pequena situação que apareça vai te desestabilizar. Pensa assim, nós estamos no Brasil, um país tropical. Se eu despejo você lá na Noruega, na neve, o nosso corpo vai sentir um impacto tremendo. Por quê? Nós não estamos habituados a estar no frio. Se você vive num ambiente barulhento, né? Se você evita estar em silêncio, não estou dizendo de ficar quieto, eu estou dizendo de ficar em você, de escutar a voz do silêncio. Muitas vezes você não vai conseguir, isso vai te desestruturar, porque o silêncio é barulhento demais. Então aí você vai dizer para mim, Gabi, a vida ficou muito difícil, eu não consigo, eu não dou conta, e não. A vida não ficou difícil, foi o seu sistema, foi a sua forma de não se expor a essas pequenas situações que não desenvolveu a tolerância. Então, quando vem uma situação, por menor que seja, é como se o seu copinho transbordasse, tá? E você vai sentir tudo isso no seu corpo. O seu corpo é o regulador de todo esse estresse, de todo esse excesso, de toda essa falta que a gente vive na vida contemporânea, tá? E ele é o caminho mais rápido para você reorganizar essa estrutura. E eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso hoje, tá? Na aula 6, quando a gente trouxe esse princípio de cuidado aqui com o corpo, eu já te dei algumas atividades, né? Uma atividade para você estar aí em presença com o seu corpo. E hoje a gente vai olhar muito mais para esses mecanismos físicos, tá? Então, quando você tem uma postura adequada, quando você respira apropriadamente, quando você se movimenta, aqui a gente vai falar demais sobre a prática da atividade física. Gabi, mas eu entrei no desafio porque eu achei que era algo voltado para o emocional. O seu físico, ele é o seu maior regulador. Quando você dança, quando você canta, quando você faz uma corrida, quando você caminha, quando você coloca o seu corpo em movimento, o seu sistema inteiro, incluindo o emocional e o mental, está sendo regulado pelo movimento. Então, essa assim, existe uma importância profunda de você aprender que o seu corpo ele vai se reorganizar conforme você se mexe. Então, pensa, essa antifragilidade que nós estamos construindo toda aqui, trabalhando a sua mentalidade, te trazendo consciência, ela vai ser concretizada no seu corpo no seu corpo, na sua vida, através do seu movimento físico, através da consciência corporal que você desenvolve desse conceito de antifragilidade. Se eu não faço movimento, se eu fico afundada na minha dor, se eu espero que as coisas aconteçam, nada vai se transformar, não existe milagre, não existe comprei o desafio antifrágil e agora sou antifrágil, não. Existe, comprei o desafio antifrágil, tomei consciência das ações que eu preciso fazer, movimentei o meu corpo, pronto. Movimento integrado, tá? Eu falo sempre que consciência sem ação não existe transformação, tá? E aí, quando a gente tá falando desse corpo, desse físico, eu vou citar um autor que eu gosto demais, e que ele é muito profundo nessa questão dos padrões mentais, emocionais e físicos, que é o Joe Dispenza. O Joe, ele tem um livro maravilhoso que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você. Eu acho que eu já indiquei esse livro em uma das aulas aqui. Eu recomendo, assim, fortemente que vocês façam a leitura desse material, desse livro do Joe. E ele traz um ponto muito maravilhoso e importante, tá? Para você criar uma nova realidade, para você sair do estado onde hoje é desconfortável para você, você precisa ir além. Ele usa esse termo. Supere o seu corpo. O nosso corpo ele guarda memórias, tá? E ele tem uma mania muito feia, que é ficar preso no passado. Então, o seu corpo ele vai sempre trazer para você emoções que são conhecidas para você, padrões químicos. Aqui eu estou falando de uma liberação de estruturas químicas, eu não estou dizendo de só físico, não, tá? Existe uma liberação hormonal que te faz acessar memórias, padrões, respostas automáticas. Então, pensa assim, ó. Você propõe para você que você vai começar a treinar amanhã de manhã.
Mas, para isso, você precisa acordar 1 hora antes. E o seu corpo ele já está habituado com a química de dormir até mais tarde. Quando você coloca esse comando para o seu corpo, primeiro que o seu cérebro ele vai querer poupar energia e o seu corpo já tem um padrão habitual de comportamento. O que você acha que vai acontecer? Você vai acordar de boa? Pode ser que no primeiro, no segundo dia que você está ali motivada, né? Você até desperte com facilidade. Mas eu te garanto, o seu corpo vai bloquear esse padrão novo que você está tentando instalar. E é aí que entra essa teoria do Joe, de que você vai precisar superar o seu corpo, vencer o seu corpo, porque ele vai te fazer voltar para o lugar para onde ele já está acostumado, para o não movimento, para não treinar, para não se alimentar corretamente, porque já existe um padrão instalado ali, tá? Quando você aprende a superar o seu corpo, você não se condiciona mais ao que você aprendeu a fazer até aqui, tá? Você cria novas sinapses, você cria novos aprendizados, você gera novas memórias. E para isso você vai precisar manter uma constância. Então a gente tem alunas aqui, por exemplo, que entraram, assistiram 2 dias do desafio e simplesmente pararam. Por quê? Existem novas sinapses sendo aprendidas aqui, cada aula que você assiste, cada movimento que você faz, cada anotação, cada padrão que você identifica. E estar aqui não é para todo mundo. Portanto, mulher, se você chegou comigo aqui na aula 7, considere-se vencedora. Você está vencendo o seu corpo, você está vencendo o seu padrão, tá? Ensinar o corpo a acessar esses novos estados é o que a gente está fazendo aqui, tá? Nesse momento. Vamos conectar os dois, tá? Eu trouxe alguns conceitos do Taleb, que é o autor do livro Antifrágil, e ele é muito maravilhoso. E eu trouxe agora para vocês um conceito do Joe Dispenza, né? Que é um autor muito maravilhoso, que eu gosto muito, que, assim, tem ideias muito profundas e muito transformadoras. E quando a gente junta os dois, a gente tem um encaixe perfeito. A gente tem a antifragilidade na prática. Pensa assim, o Taleb mostra que o nosso corpo ele vai se expor com exposição, às doses certas daquilo que eu preciso para que ele se fortaleça. E o Joey mostra que o corpo pode ser reprogramado conforme você mantém essas ações para novos estados. Gente, vocês conseguem perceber a profundidade disso? Juntos, os dois mostram pra gente assim que você não vai mudar só enquanto você estiver aqui pensando, comprei o antifrágil e agora já tô de boa, já posso enfrentar o mundo. Você vai precisar se expor às situações, você vai precisar testar. Mas você vai transformar o seu corpo experimentando novos estados. Ou seja, fazendo movimento, colocando o seu corpo em atividade, estando em contato com a natureza, se desafiando a movimentar o seu corpo, identificando onde é que estão esses padrões, tá bom? E é isso que a gente vai construir, isso que você está construindo, você já está trazendo consciência para tudo isso. E quanto mais você se expõe às situações, você vai trazer essa consciência nova que você adquiriu aqui, dentro das aulas do desafio. E vai se perguntar, isso me fortalece? Isso me desafia? Como eu posso responder a isso sem acessar o meu padrão antigo? É um padrão de confiança, tá? Agora eu quero propor aqui para vocês uma prática desafiadora, eu garanto, mas que vai ser muito importante para o seu avanço aqui dentro da construção da sua antifragilidade, tá? Essa é uma prática que eu chamei de prática de microdesconfortos. Aqui a gente não vai exagerar e a gente vai trazer isso de uma maneira consciente para sua realidade, tá? Hoje você vai começar a treinar com esses desafios aqui o seu corpo para sair da antifragilidade, tá? O que você vai fazer? Você vai se expor a uma condição de frio leve. Quando você terminou o seu banho, coisa prática, coisa rápida, e você vai trabalhar essa mentalidade. Tô ali, tomei meu banho, quentinho, gostoso. Antes de sair, você vai desligar o chuveiro. Desligar a força ali. Vai deixar o chuveiro com água gelada. E vai ficar ali embaixo. Você vai expor, cuidado para não tomar um choque térmico lá. Não sei quem toma banho tão quente, né? Mas você vai ir adaptando o seu corpo a sentir essa sensação de frio.
tá? Ou, né, ai, Gabi, banho gelado não consigo, ainda mais depois de tomar um banho quente. Lave o seu rosto na água fria de manhã. Faz isso. Se exponha ao desconforto. Como é que isso vai me fazer lidar com a pessoa chata do meu trabalho? Como é que isso vai fazer eu enfrentar o meu relacionamento? Você entende que você está expondo o seu corpo a uma situação desconfortável? E que essa situação desconfortável que você está se expondo com a água fria, ela está treinando a sua mentalidade para a resposta de futuras situações desconfortáveis que vão acontecer, que podem acontecer na sua vida e com você. Não é sobre água fria, é sobre o preparo que acontece internamente e fisicamente quando você se expõe a isso, tá? Silêncio intencional. Essa aqui vai ser desafiadora para muita gente, porque eu vou propor que você silencie. Desliga o celular, sai da internet, para de ver rede social. Não liga a televisão, você não vai receber nenhum tipo de estímulo. Você só vai ficar você e a sua respiração em silêncio absoluto. O silêncio, ele é o cara mais barulhento que existe. Quando você enfrenta o seu silêncio, você é capaz de lidar com qualquer coisa nessa vida. Uma pausa consciente. Eu tô te dando opções aqui. Você escolhe aí qual você vai se adaptar aí no seu desafio, tá? Pausa consciente. Poxa, eu tomei uma bordoada aqui, tomei uma patada no trabalho, meu marido chegou de ovo virado. Respira. Não reage imediatamente. Você vai voltar para o seu corpo, você vai olhar para a sua consciência e você vai refletir sobre isso, tá? Esteja presente no seu desconforto. Vai lavar o rosto na água gelada? Seja presente. Vai se desconectar de toda a rede, vai ficar ali em silêncio só com você? Esteja presente. Não deixe a sua mente te dissipar ou te levar para outros lugares, tá? E o último, mas não menos importante, eu quero que você se coloque em movimento. Caminhada leve, vai fazer uma aula de dança, se matricula na academia, frequenta a academia, começa a ir para a academia, pula numa piscina, se movimenta. Desafia o seu corpo a estar nesse movimento, porque a integração dessa consciência que eu tô te dando aqui hoje e que você está acessando dentro do desafio antifrágil, ele só vai ser verdade na sua vida quando você integrar isso através do movimento, tá? Alonga teu corpo, enfim, faça isso com intenção, certo? Bom, tudo isso que eu propus para você e toda essa explicação, eu não disse para você escalar o Monte Everest, eu não disse para você tomar banho gelado todos os dias, eu disse para você se expor a pequenas ações de desconforto. A gente não precisa fazer grandes mudanças para se tornar antifrágil, você precisa se adaptar. Você precisa de pequenas exposições e melhor, conscientes do que você está fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou construindo a minha antifragilidade. Estou treinando o meu corpo e a minha mente a agir de maneira antifrágil, a não reagir, a não ser mais reativa, para que você pare de uma vez por todas de quebrar com situações pequenas, com situações desafiadoras que vão acontecer na sua vida e para que você aprenda a se beneficiar com elas, tá? Primeiro que nós não estamos aqui para viver de uma forma confortável. A gente está aqui para se tornar. Não estamos aqui para nos tornarmos fracas. A gente está aqui para entender qual é a relação com o seu corpo e como é que esse desconforto que eu estou propondo para você nesse momento do desafio te beneficia. E aí sim você sai do estágio de dor, de sofrimento e passa a olhar para as situações da vida como elas verdadeiramente são. Caminhos para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para que você aprenda de uma vez por todas a ser antifrágil. A gente se vê na próxima aula.